Por que o final de Boku no Hero é tão ruim? Vou te contar tudo o que aconteceu, todos os memes e toda a repercussão que isso tá tendo. O capítulo começa com Deku refletindo sobre a empatia, logo depois temos uma página dupla com vários flashbacks de momentos dele durante todo o mangá, e subitamente estamos 8 anos no futuro, onde vemos um garoto que está aqui para ser a representação do Midoriya no começo de tudo. Tem uma individualidade péssima e está sofrendo bullying do Bakugou 2.0. Ele não é idêntico ao Midoriya porque ele tem individualidade, mas é uma individualidade muito ruim. Então ele está inseguro se ele pode ser um herói. Na página seguinte ele está olhando para a estátua do All Might admirado, e logo depois podemos ver como ficaram a maioria dos heróis após 8 anos. Temos bastante destaque para o Bakugou e para o Todoroki, e citações dos seus feitos, como por exemplo, o Todoroki conseguiu a grande façanha de não ser mais chamado como filho do Endeavor. Desenvolvimento de personagem. Nisso podemos ver o Deku comentando sobre o sucesso de seus amigos. E o Aizawa pergunta, você se sente solitário? E o Deku não responde. E ele parece infeliz, mas rebate dizendo que mesmo sem individualidade, ele pode usar as experiências dele para motivar outras pessoas. Em seguida, ele salva um garoto que ia tropeçar, que parece muito com Mirio, mas não tem nada a ver. O outro garoto olha para ele com uma cara de surpresa e começa a se lamentar bastante que tem um poder bem ruim, e é por isso que ele sempre vai na estátua do All Might e pergunta se ele pode ser um herói como todos os outros. O garoto pode soltar pratos pelo cabelo. O Deku subitamente começa a analisar os poderes dele e dá uma leve ofendida nele comparando ele com Mineta e diz que ele pode se tornar um herói. Nisso temos a silhueta do All Might em sua pose clássica de herói. Ele tenta dar um sorrisinho e chamar o garoto de boa sorte, Shounen. E podemos ver que ele tá bem inspirado no All Might ainda, em todo o seu modo de agir. O Midoriya, com todo aquele papo lá de querer se diferenciar do All Might no começo, onde ele queria desenvolver o próprio estilo de luta e começou a dar chutes, aparentemente tudo isso foi largado de lado. Agora ele quer mesmo ser uma cópia do All Might. Até a roupa de herói dele é baseada no All Might, até hoje. Mas enfim, vamos deixar pra opinar depois. Continuando com o capítulo. O Midoriya se lamenta dizendo que se sente só, mas ainda assim ele pode motivar as outras pessoas. E aparece o balão. E essa foi a história de como todos nós nos tornamos os maiores heróis. No final do capítulo aparece o All Might e entrega uma maleta pro Midoriya, que muita gente trabalhou para conseguir essa maleta pro Midoriya. E a penúltima página é o All Might dizendo pro Deku se orgulhar, porque esse também é um poder que ele ganhou por mérito próprio. Em seguida, o Deku depressivo dá um sorriso, aparece um balão dizendo essa é a história, e corta pro Bakugou falando, Deku, venha. E todos eles partem para resolver o incidente de um deslizamento de terra que está congestionando uma avenida. E essa é a história de como todos nós vamos continuar estendendo nossas mãos para sempre. Fim do capítulo. Eu vou ter que ser honesto pra vocês, eu esperava que fosse ser ruim, mas isso daqui superou todas as expectativas. Uma das coisas mais faladas é que o Deku não terminou com a Uraraka, e sinceramente eu acho que de todos os problemas esse não é o maior. Primeiro, o Deku salvou o mundo, e não tem uma estátua dele. O garotinho, que era pra ser representação do Midoriya nesse capítulo, estava olhando pra estátua do All Might pra se inspirar, e não pra uma do Midoriya. Então isso honestamente é um pouco bizarro, porque logo no começo do anime a gente vê ele dizendo que essa é a história de como ele se tornou o maior herói, mas ele tá se sentindo sozinho, depressivo, sem poderes, sem um relacionamento, por mais que essa seja a parte que eu acho que seja o menor dos problemas. Ele nem consegue ser uma boa inspiração pro garoto, continua dependendo do All Might motivar ele, e com isso a gente consegue ver várias pessoas fazendo memes, e o maior meme é que o Bakugou ficou com a Uraraka, mas gente, isso é fake, tá? Eu acho pelo menos que isso é fake. Então não, o Bakugou não ficou com a Uraraka, mas alguns fãs estão dizendo que é isso que o autor queria, porém não teve coragem de fazer, então ele finalizou a obra sem o Deku e a Uraraka juntos. Mas enfim, essa não é a parte mais importante, mas como o Boku no Hero deixou de ser um potencial incrível e teve um final patético como esse. Com o Deku até o final tentando mandar um discurso no Jutsu, perdendo os poderes, sem reconhecimento, com depressão, sem estátua dele, o All Might salvou o Japão e virou o maior herói do mundo, o Midoriya salvou o mundo. O All Might também ficar vivo até o final é uma covardia imensa. O mangá inteiro falando que essa é a história de como eu virei o maior herói, e no final ele não virar o maior herói. Ele com certeza teve o maior feito, mas ele não teve reconhecimento, não terminou sendo mais forte, não terminou nem com poderes, não terminou feliz. Na onde que ele virou o maior herói? Simplesmente não virou. E nisso a gente já pode ver qual é o personagem favorito do autor, né? E cara, se o Deku fosse o herói com a ajuda da tecnologia desde o começo do mangá, teria sido uma história um pouco melhor. Imagina ele vira o maior herói sem poderes, desde o começo, em vez de ganhar um poder que, apesar de ele ter tido mérito pra dominar, ainda assim perde um pouco do mérito, porque no final ele foi escolhido pra ter o poder, depois recebeu o poder de todos os outros usuários, e no final perde o poder. Aí ganha um traje de herói e termina a história assim. E cara, isso é tão ruim, tantos níveis diferentes. O Bakugou ser o herói número 1 é uma ofensa, cara. É uma ofensa pra quem tá lendo, pra quem viu desde o começo. Ah, mas tem arco de redenção, cara, é uma ofensa. Enfim, esse é o vídeo. Eu li o capítulo agora, então talvez alguma coisa na minha opinião mude, talvez eu reflita, não sei. Mas no momento, esse é o pior final de qualquer shounen
que eu já vi. E, cara, eu vi umas pessoas que gostaram desse final, mas falaram que queriam entre aspas, Teleste pra juntar o Midoriya com a Uraraka. Mas, cara, você pedir um filme ruim que teve que tapar vários buracos que teve durante a obra, porque o casal não teve desenvolvimento nenhum, então teve que criar várias histórias originais pra justificar o Naruto gostar da Hinata, pra assim talvez formar um casal. E como é que você diz que gostou do final, mas queria algo como um Teleste pra completar um casal que não foi desenvolvido durante a própria obra? Mas enfim, o vídeo foi esse. Essa é só minha opinião. Se você gostou do final, comenta aí o que você gostou. Qual as mensagens que você pôde tirar disso? Dá sua opinião. Não brigue nos comentários, tá bom? E valeu.